Olá, pessoal! Nós somos a Volcer Podcast. Eu sou a Felícia Fleck e hoje estou aqui com o Lelis Magno e o Estevão Andrade. Tudo bem, pessoal? E a gente hoje vai conversar sobre o autoconhecimento na carreira profissional. É isso mesmo. E se você não segue a gente nas redes sociais e aqui no YouTube, os links das redes sociais vão estar aqui na descrição e você pode se inscrever agora e ativar o sininho aqui para receber a notificação quando sair um novo episódio do podcast, tá bom? Roda a vinheta e vamos para mais um episódio. Bom, quando a gente fala em autoconhecimento, não sei, me parece que a gente se conhece muito pouco, não é? O que tu pensa sobre isso, Lelis? Então, quando a gente sempre traz para a carreira profissional, que é o tema do nosso podcast aqui, né? Quando se trata de autoconhecimento, parece que a gente conhece mais para fora do que para dentro, né? Porque a gente está sempre olhando para fora, aquilo que está externo e pouco para dentro de nós. Mas autoconhecimento, principalmente no que se refere à carreira profissional, a gente deve prestar atenção em 3 aspectos. Primeiro deles é informação. Para ter autoconhecimento, você tem que ter informação sobre você. Não é possível você ampliar o seu autoconhecimento sem informação. Segundo ponto é reflexão. Uma vez que você conhece um aspecto da sua personalidade, você precisa fazer uma reflexão se aquilo atende ao que você quer agora ou não. Ou tem uma coisa que acontece que é bem pontual, que é o quê? Muitas vezes a gente precisa atualizar a autoimagem. Então, a gente forma uma imagem da gente mesmo de um tempo atrás, fixa aquela imagem, aquela autoimagem, e acaba que se você não fizer um processo de levantamento de informação, eu tinha uma dificuldade, por exemplo, vamos colocar um aspecto de falar em público. Alguém tem uma dificuldade de falar em público. Então, ele atualiza, ele fixa aquela imagem de que tem dificuldade de falar em público. Aí ele fez um trabalho todo de exposição, enfrentou a situação. Se ele não atualizar a autoimagem dele, ele fica com aquela imagem presa lá que ele tinha dificuldade de falar em público. E às vezes você vê pessoas falando bem em público e você fala, você fala bem em público. E a pessoa fala, não, eu tenho dificuldade de falar em público, né? Então, primeiro, autoconhecimento, segundo, reflexão e o terceiro, posicionamento. E aí é que está o problema. Porque quando você faz um processo de auto-investigação, você olha para dentro de você, para suas qualidades, para os seus defeitos. E aí, trazendo para o tema de carreira profissional, para os seus talentos naturais, para os seus pontos fortes, para os seus pontos fracos e também para os pontos limitantes, que é aquilo que limita, lembra que a gente já trabalhou em podcast anterior, aquilo que limita a tua competência, que é o ponto limitante. Então, você fez um levantamento de informação, anotou tudo isso, já sabe que isso é um padrão. Se você não fizer o processo de reflexão, você não ultrapassa a barreira ali, você simplesmente fica como estava. Você não consegue dar o salto. Quando você fez o processo de reflexão, você vai chegar numa conclusão. Isso atende ao que eu quero ou isso me prejudica? Ou isso me ajuda ou isso me prejudica? Esse traço me ajuda ou esse traço me prejudica? E aí você tem 2 opções, ou permanecer ou mudar. Em qualquer uma das 2 situações vai gerar incômodo. Se você permanecer em algo que você não gosta de você olha para dentro, faz investigação, refletiu e acha que é um traço que te prejudica, se você não mudar, ele vai te gerar incômodo. Se você propor uma mudança, vai gerar incômodo também. Na minha opinião, um incômodo menor. Porque você tem um objetivo a ser alcançado. Quando você tem um objetivo, qualquer que seja, e carreira profissional é um grande objetivo, sucesso na carreira profissional, enfim. Isso facilita o processo de mudança, facilita aquele esforço que você vai fazer. E aí tem um negócio que é interessante, que é assim, isso acontece com todos nós, desde que a gente nasce. Você passa por vários gargalos ao longo da vida. Então, vamos imaginar que você fez um processo de autoinvestigação ali.
Você se propõe. Digamos que você quer fazer vestibular e não tem ideia do que fazer. Digamos que você está numa carreira profissional, já tentou, ou é formado em uma área, ou já tentou várias áreas diferentes, e aquilo não atende ao que você quer. A impressão que dá é que você está meio perdido e tal. Então, você se propõe a fazer um processo de autoinvestigação, que é o início do processo. Você faz autoinvestigação para levantar informações. Se você levanta informações durante um período e anota isso, você faz o processo de uma forma mais técnica. Você tira aquele caráter mais de julgamento, de emocional. Então, você bota razão no processo, né? E aí quando você faz isso e descobre alguma coisa e propõe uma mudança, você abre uma janela de oportunidades. Essa janela, ela se abre até um certo ponto e você aproveita o máximo daquilo que você trabalhou, daquela descoberta que você fez. E aí chega uma hora que ela começa a se fechar novamente e a pessoa começa a se sentir incomodada, porque o limite foi alcançado daquele traço. Um exemplo bem prático. Digamos que você... Vamos continuar no exemplo de falar em público, né? A pessoa tem dificuldade de falar em público. Ela trabalha isso. Ela levanta informação, descobre que ela já sabia, através de uma observação, que ela tem essa dificuldade. Então, levantou a informação, fez uma reflexão. Por quê? Por que eu tenho dificuldade de falar em público? Refletiu, chegou a algumas conclusões e chegou num posicionamento. Ela tem um posicionamento ali, que é ou fazer a mudança, ou agir, ou permanecer estagnado ali, estático, onde ela se encontra. Digamos que ela se propôs mudar. Abre-se uma janela. Quer dizer que ela, do nada, vai sair falando para multidões? Não. Pode ser que ela fale na sala de aula. Pode ser que o limite dela seja falar em casa, com a família. Ela se propõe essa mudança, abre uma janela, de repente, com a família, ela já conseguiu falar. Uhum. Fecha novamente, vai direcionando para um outro gargalo. E aí ela tem que, quando chega nesse gargalo, ela tem que ultrapassar por isso. Isso gera incômodo, dá trabalho. E aí, digamos que ela se propõe a falar para públicos maiores. Quem já falava em sala de aula se propõe a dar palestra, a falar para YouTube, talvez. Sim. Aí você abre uma nova janela de oportunidades que ela tem um limite. Ela vai até um limite e depois ela vai se afunilando novamente e você se depara com um novo gargalo. Mas olha a diferença do gargalo aqui embaixo para aquele que está lá em cima. Você já está num novo patamar. Para isso, você precisa atualizar a tua imagem. Se você não atualiza a tua imagem, você fica parado naquela imagem lá do passado, que você tinha algumas limitações e que hoje talvez tenha, mas não tenha tanto assim. Sim. Entendeu? Então, essa é a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento precisa de um processo. Ele vem sendo proposto desde a antiguidade, né? A filosofia antiga, a filosofia clássica, a moderna, atual, todo mundo propõe, olhe para dentro de você. Uhum. Né? É interessante falar sobre autoconhecimento porque, assim, é algo que está muito no dia a dia das pessoas, né? Se ouve muito falar autoconhecimento, você tem que se conhecer, mas acaba que muita gente, se duvidar, a maior parte da população não tem esse hábito de entender esse processo do autoconhecimento, né? Que é por etapas ali, não entende como é que faz isso e como pode aplicar o passo a passo ali do autoconhecimento no dia, né? No cotidiano. Tem muita gente que tem dificuldade com isso. Sim, sim. Na minha opinião, esse é um processo, por um lado cultural e por outro lado biológico. É biológico porque a gente precisa automatizar comportamentos, ações, porque a gente não dá conta de pensar em tudo o que a gente faz. A gente não conseguiria. Por exemplo, se tivesse que andar
pensar. Preciso dar um passo, agora preciso outro, a mão vai para cá, para lá. Enfim, se você tivesse que fazer isso, o cérebro teria que ser gigante e ficaria inviável. A gente já comentou sobre isso, a neurociência trabalha essa questão. Agora, por outro lado, tem os comportamentos, e daí é cultural, não é? A impressão que dá é que quando você nasce, é desenhado aos poucos uma linha no chão, é uma linha imaginária, mas que você segue ela sem pensar. A gente acorda de manhã, às vezes vai trabalhar, vai para a escola e depois volta para o almoço, trabalha durante a tarde. E se você chegar ao final do dia e perguntar para a pessoa, por onde você passou? O que você pensou? E a gente se lembra muito pouco disso. Porque é muito automatizado. Então, a gente é robozinho mesmo. A gente fica robotizado nesse processo de automatismo, né? De automatização de comportamentos e de rotinas e de pensamento, não é? E aí a gente automatiza tudo, inclusive o pensamento. Então a gente não se dá conta sobre o que a gente pensa. E sabe uma coisa que está sendo falado, inclusive? Quando eu tenho contato com várias pessoas diferentes, eu tenho contato com várias visões de mundos diferentes, opiniões diferentes. Então, qual que é o fenômeno que as redes sociais têm causado, não é? Esse enviesamento de uma forma de pensar. Porque quando você curte algo na rede social, ela vai apresentar conteúdos semelhantes àquilo que você curtiu. Então, isso tem sido debatido, inclusive, como um dos problemas que a rede social pode causar, que é essa limitação, e você fica dentro de uma bolha, só discutindo coisas que você já está acostumado. E se você fica numa situação como essa, todos nós temos uma fronteira, mas é uma fronteira de entendimento, de conhecimento, de como a gente enxerga o mundo, de como a gente entende o mundo, ou até onde a gente entende o mundo. A gente consegue entender o mundo até o limite que as nossas palavras conseguem interpretar o mundo. Então, quanto mais você lê, por isso que a leitura é tão importante. Porque quanto mais você lê, mais você amplia a tua capacidade de entender o mundo. Digamos que uma pessoa nunca viu um objeto que para nós é comum. Se a pessoa nunca viu esse objeto, ele não sabe o que é. E ele não consegue definir o que ele é. O que é esse objeto. E muitas vezes pode até passar batido. A pessoa vê e não enxergar aquele objeto porque ela não consegue entender. Acontece isso com pessoas que nunca enxergaram, não é? Então, a pessoa nunca enxergou. Ela já nasceu com um problema de visão. E aí, através de um processo de tecnologia, enfim, consegue devolver a visão para a pessoa. Nos primeiros momentos, ela não entende o que ela está vendo. É como se ela não estivesse enxergando nada. Porque ela não consegue interpretar. Não existe sinapse para interpretar aquilo que ela está vendo. Então, quando se trata de conhecimento, é a mesma coisa. Nós temos uma fronteira que define até onde a gente consegue interpretar o mundo, que se você ficar somente naquele conteúdo que a rede social te propõe, você não amplia esse autoconhecimento. Esse conhecimento, o autoconhecimento, muito mais, né? Porque daí é pior, ele reforça um traço que é o estereótipo, que são as referências, né? Principalmente quando se trata de adolescentes, mas muitos adultos também. Desculpa, existe algum mecanismo hoje que a gente pode estar aplicando ali, que as pessoas podem estar aplicando para trabalhar o autoconhecimento, principalmente adolescentes, ali, pessoal que está no ensino médio, jovens? Então, claro que tem. A gente tem várias ferramentas que dá para fazer isso. Dentro da plataforma Você mesmo, tem várias ferramentas que propõem essa possibilidade de trabalhar. Aliás, a proposta é essa. O projeto todo, a plataforma toda, ela foi construída para que a pessoa tenha a possibilidade de fazer esse processo de autoinvestigação e conseguir ir identificando, mapeando os critérios de escolha de curso profissional. Agora, vamos voltar um pouco àquela questão de escola, né, que você falou, do jovem principalmente. Veja, essa questão de planejamento de carreira, de orientação profissional.
ela é uma questão que deveria passar pela escola. O brasileiro não tem o hábito de fazer planos, planejamento, não é? Nós temos uma dificuldade, nós temos uma resistência natural para isso, né? E da onde vem isso? Claro que vem de casa, não é? Então, a gente não recebe orientação profissional em casa. Alguém de vocês receberam? Você recebeu, Felícia? Alguém falou sobre orientação, sentou com você, fez um processo estruturado de orientação? Especificamente, em casa, não. Eu até fiz um processo curto com uma psicóloga, mas acho que eu já estava até já tinha escolhido o curso. Era só para ter certeza se eu estava no caminho certo. Pra e aí, reforçar. para minha sorte, sim. Legal. O que apareceu na orientação foi exatamente o que eu acabei escolhendo fazer. Então, tive muita sorte. Mas uma coisa, Lelis, que tu falou que eu acho que é importante é essa questão da leitura, do estudo, né? Os meus pais me incentivaram muito a ler e a estudar. Então, isso para mim foi um caminho, e acho que a questão do autoconhecimento também. Então, eu comecei a fazer terapia muito cedo e tudo isso com certeza me ajudou a fazer uma boa escolha. Eu penso que todo mundo deveria, em algum momento da vida, procurar o psicólogo para fazer uma terapia. Não é porque você está doente e precisando de um tratamento ou de medicamento, até porque psicólogo não indica, né? Mas é porque a gente, nesses gargalos que eu comentei, às vezes a gente tem dificuldade de ultrapassar ele. Às vezes a gente fica mais tempo do que o necessário no gargalo, né? A gente poderia chegou no gargalo, buscar uma ajuda especializada para que a gente consiga passar por isso e aproveitar de uma forma mais fácil. E aí entra a questão, o papel da escola. Porque por que a gente não recebe essa orientação em casa? Você recebeu, Estevão? Você teve orientação? Meus pais, como a Felícia falou, meus pais, eles sempre passaram muita informação, né? Então, deram várias opções ali do que eu poderia fazer, desde das profissões, enfim, de tudo ali, conhecimento. Então, me incentivaram muito a estudar, a ler. Isso facilitou um pouco, né? Mas não foi um processo estruturado ali que me direcionou para aquilo que eu queria. É tanto que eu tive várias dúvidas no processo, né? Teve uma época que eu queria fazer odontologia, outra época que eu queria seguir a parte da TI, fui para outras, enfim. Mas sim, foi passada informação, mas não um processo estruturado ali que me guiasse nessa escolha. Então, e aí entra o papel da escola, porque a gente não recebe isso em casa. E não precisaria nem ser de uma forma estruturada. A Felícia teve a sorte de ter uma referência que foi positiva para ela. O Estevão teve a sorte de ter uma referência. O teu pai, inclusive, foi diretor de escola, né? Conforme você falou. Mas a maioria das pessoas não tem essa realidade. Eu não tive essa realidade. Então, a gente vai meio no tapa, né? E tem que escolher uma carreira profissional meio... de forma abrupta ali, sem muita informação, sem orientação nenhuma. E aí entra o papel da escola, porque se a escola assumir essa atividade, os pais do futuro irão orientar os filhos já em casa, desde cedo. Não é que vai direcionar para uma carreira, mas vai dar alguns elementos que vai ajudar a pessoa a escolher de uma forma um pouco melhor. Porque essa dúvida acontece mesmo. Quero fazer isso, quero aquilo. Mas depois a gente vai afunilando e a gente vai adequando as nossas realidades ali, de acordo com aquilo que a gente tem interesse mesmo, com a profissão. Então, a escola... Se a escola adota esse processo de orientação no primeiro ano do ensino médio, imagina, trabalha no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, no terceiro ano, chega ao final do ensino médio, embora seja muito novo, a pessoa já passou pelas etapas de levantar informação e fazer reflexão. E aí o posicionamento fica muito mais fácil. Você sabe que tem um professor da USP, Joel Souza Dutra. Ele começou a estudar a carreira profissional, enfim, é o tema de pesquisa dele.
E ele trabalhou no começo dos estudos dele sobre carreira profissional aqui no Brasil, porque é muito recente essa questão também no mundo, não é? Década de 70, 80, aqui no Brasil até um pouquinho 80, 90, por aí. No começo dos estudos dele, ele aponta que 98% das pessoas jamais tiveram contato com alguma espécie de plano de carreira, de orientação de carreira. E aí ele traz uma informação de uma empresa multinacional de capital americano, que eles atuavam em vários países, e eles colocaram o processo de plano de carreira em todos os países por onde eles passaram. E aqui no Brasil, eles tornaram esse processo não obrigatório, mas fizeram pressão para que ele acontecesse. Então, durante uma semana, o colaborador passava por aulas, por palestras, e ia elaborar um plano de carreira. E aí, pelo menos uma vez por ano, sentava com o líder para poder fazer uma avaliação e uma reavaliação do plano de carreira. O líder tinha interesse porque fazia parte da remuneração variável dele. Então, em 93, quando foi implementado esse processo, 80% dos colaboradores aderiram ao plano de carreira. Então, não era obrigatório, mas tinha essa pressão. Em 97, eles deixaram de fazer essa pressão. Ele não informa o que é, mas eu imagino que a empresa deixou de remunerar os líderes e aí retirou a pressão para fazer esse plano de carreira. Naquele ano, caiu para 60%, de 80% para 60%. No ano seguinte, caiu para 40%. Aqui no Brasil, o mesmo não aconteceu nos Estados Unidos. Lá permaneceu. Então, isso traz uma reflexão que é que nós não temos o hábito de planejar. Pega uma escola, por exemplo. Na minha opinião, porque eu passei dificuldade, né, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, de ter dificuldade de entender como que eu estudo. Como que se estuda? Depois você vai descobrindo, mas até você descobrir é como se você tivesse que reinventar a roda. Não seria mais fácil no primeiro dia de aula ou durante algum tempo, os cinco minutos iniciais ali, o professor ajudar os alunos a entenderem como que se estuda? Porque tem gente que estuda melhor, que aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor, como eu, escrevendo. Eu preciso escrever para eu fixar aquilo que eu estou tendo contato ali. Isso é interessante. Eu lembro que desde do meu 8º ano, sei lá, no ensino médio ali, mais ou menos, cara, eu não escrevia. Se eu escrevesse, eu não conseguia prestar atenção e eu não conseguia aprender. Então, o meu ensino médio inteiro tinha poucas anotações no caderno, mas eu prestava atenção, entendeu? Então, eu conseguia muito armazenar bem o que o professor estava falando. Agora, o meu caderno era vazio, cara. Então, isso é plano de estudo, não é? A gente poderia aprender a fazer plano de estudo na escola, não é? Ou com os pais, enfim. Mas se os pais não aprendem na escola, como é que eles vão ensinar os filhos? Planejamento financeiro. A gente poderia aprender isso na escola, não é? Planejamento de carreira. Poderia aprender isso na escola. Então, a escola é um local que centraliza, até pela facilidade que tem, né? De reunir as pessoas ali com uma proposta de aprendizado para fazer esse processo todo de plano. E aí, o que acontece? Isso não é mundial, isso é cultural, né? Tem culturas que são voltadas mais para o planejamento também, desde cedo. Não que seja algo assim completamente maluco, estruturado. Não, é algo pensado de uma forma que você crie essa mentalidade de planejamento. É um modo de pensar. Um modo de pensar. E aí tudo que você vai pensar, desde fazer uma viagem, montar uma empresa, você monta de uma forma estruturada primeiro na sua cabeça. Faz um planejamento de uma forma estruturada. Então, é isso. A gente não tem esse hábito no Brasil. É uma falta é uma questão cultural mesmo.
Talvez a simbologia disso que eu estou falando seja a música, né? Deixa a vida me levar, né? A gente poderia complementar. Deixa a vida me levar para onde eu quero que ela me leve, não é? Sim. E aí, pensando também que as pessoas são muito diferentes uma das outras, né? E quando a gente pensa em planejamento e até nessa questão toda do estudo, da forma de estudar, acho que aí fica bem claro o quanto é importante as pessoas se auto-perceberem, se autoconhecerem. E como é que isso está dentro da plataforma da Volcer, Lelis? Então, a plataforma ela foi construída de forma que a pessoa consiga enxergar as ferramentas que ela tem. O que o autoconhecimento dá para a gente? Conhecimento das nossas ferramentas. Muitas vezes a pessoa perde a oportunidade de usar aquilo que ela tem de ferramenta porque ela não fez o processo de autoinvestigação. Lembra que em podcast anterior falamos sobre a pessoa que está perdido numa mata, numa floresta, e deixa para procurar comida somente quando bate a fome. Na época a gente colocou que ela está perdida sem ferramentas. Se você dá a ferramenta para a pessoa, muda a história. Digamos que ela esteja perdida numa floresta, mas com ferramentas, não é? As chances de encontrar comida é muito maior. Então, o que o autoconhecimento dá para você? As ferramentas que você vai alcançar o teu projeto de vida, aquilo que você quer, os teus objetivos. Então, dentro da plataforma, a proposta é essa, que a pessoa encontre as ferramentas dela. De que forma? Então, ela passa por todo um processo de conhecer primeiro saber aonde ela quer chegar. Qual que é o projeto de vida? Porque daí a gente foge daquela questão, né? Porque geralmente a pessoa pensa em carreira em dois momentos. Ou momento de crise do mercado ou momento de crise interna, né? A gente quer que ela pense a carreira de uma forma estruturada para a vida dela. Não como a carreira como um objetivo em si mesmo, mas como fazendo parte de um projeto de vida. Se você tem um projeto de vida, você sabe aonde você quer chegar, quais as ferramentas que você tem para chegar, para alcançar esse objetivo? Então, você faz o levantamento primeiro do seu projeto de vida, depois você vai fazer a pesquisa ali das suas características, que são as suas ferramentas, que vão dar para você o quê? Os critérios. Então, quando você pesquisa, quando você olha para dentro de você, e essa é a proposta, tem atividades, por exemplo, de autoinvestigação. Durante um tempo pré-determinado, a pessoa vai anotar comportamento, pensamento, como ela age, como ela se comporta, o que ela pensa. Porque isso você tira aquele processo que a gente já falou do automatismo e bota a razão no processo. Então, a razão, ela senta na cabine de comando e começa a comandar o processo. Então, você tira esse elemento de instintivo, de agir de forma instintiva. Uhum. E isso muda tudo. Quando você bota a razão no processo, você está no comando, não é? Tem um autor que traz uma metáfora, a questão emocional, falando sobre a questão emocional comparado com a razão. Ele coloca a razão como aquela pessoa de 60 quilos sentada em cima de um elefante de 6.000 quilos, por exemplo, né? Então, se a gente deixar se levar pelas emoções, é como o elefante agindo de forma descontrolada. Quando o elefante quer agir, ele age, né? Então, de forma descontrolada. Então, a gente tem muito pouco controle, mas quando você bota a razão na cabine de comando, esse jogo muda. Essa situação muda. Tá? Então, é isso. A proposta da plataforma é trazer atividades práticas, que dá trabalho, obviamente, porque não tem como fazer esse processo de investigação, né, para aumentar o seu autoconhecimento sem gastar energia, sem colocar atenção em cima. Então, a proposta é essa. E são várias ferramentas. A gente tem, ao todo, na primeira etapa do projeto, da plataforma, são 15 atividades que o aluno vai... que
aluno não, que o orientando, digamos assim, ele vai passar por elas, desde investigar, por exemplo, áreas profissionais de interesse. Quais as regiões profissionais que chamam a atenção dele? E a partir dali você começa a funilar. Qual o projeto de vida? Aonde a pessoa quer morar? Como a pessoa quer viver a vida dela? Quanto ela vai precisar de dinheiro? Qual é a necessidade de dinheiro dela? Não é? E aí você passa por um processo mais estruturado de escolha de carreira profissional ou até de reescolha de carreira profissional. Porque daí você sabendo qual é o teu projeto de vida, sabendo quais ferramentas você tem, o último elemento é o quê? Quais são os meus valores? Quais são? E isso define um monte de coisa. Os valores, os nossos valores pessoais, define uma série de questões. Por exemplo, como que eu vou trabalhar, onde eu vou trabalhar, quanto que eu vou precisar de dinheiro, tudo isso. Pô, que legal. Para mim ficou assim, bem claro que a gente precisa passar por um processo estruturado aí de autoinvestigação para conseguir chegar nesse autoconhecimento, né? É algo que todo mundo precisa passar, principalmente para facilitar esse processo de escolha de carreira e outras coisas da vida também. Quando você se conhece, você consegue fazer várias outras coisas com mais facilidade, com mais naturalidade, né? Então, acho que por hoje é isso, né? Temos mais alguma... Espero que tenha sido útil, que tenha ajudado. Exato. E continuamos no processo de autoconhecimento. É isso, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez, se você não segue a gente nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho para receber as notificações quando sair mais episódio. E muito obrigado. Até a próxima, então. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.